Oi, seus lindos! No vídeo de hoje a gente vai conversar com a Anastácia. Ela tem um Instagram e um blog chamado Notas Literárias. A Anastácia, eu conheci ela nas Bienais da Vida do Rio de Janeiro. Uma pessoa incrível, apaixonada por romance, por fantasia. Faz um trabalho muito, muito bom lá no Instagram. Você pode conferir, o arroba dela tá aqui pra você dar uma olhadinha. E a gente vai conversar um pouco mais sobre como o Crepúsculo influenciou outros romances, sobre essa onda de novas histórias que foram criadas a partir do lançamento de Crepúsculo, a febre que teve das fanfics e tudo mais. Além de, é claro, conversar também sobre como o Crepúsculo impactou na vida dela, quais são as expectativas dela pro livro do Edward, O Sol da Meia-Noite. Então, cheia de enrolação, vamos pro vídeo. Amiga, que bom te receber por aqui, sério. Oiê! Ana, pra quem não te conhece, me conta, fala mais sobre você, sobre o Notas, conta um pouquinho. Falo. Oi, gente, eu sou a Anastácia do Notas Literárias, se vocês não me conhecem. Sou meio louca, mas eu sou gente boa, eu juro isso. O Notas Literárias nasceu em 2016, quando eu saí do Portal Julund. Eu fiquei 3 anos no Portal Julund, contribuindo lá com resenha. Passei 1 ano como editora da parte de literatura. E aí, quando eu vi que eu precisava de mais espaço para falar exatamente sobre aqueles livros que ocupavam mais espaço na minha estante, eu falei, bom, eu preciso de um espaço meu. E foi aí que o Notas surgiu e eu mergulhei de cabeça fundo na história do romance. Você também faz uns eventos incríveis aí no Rio de Janeiro, né? Então, você veio em um, inclusive, na Bienal de 2017. Foi sim. Então, a gente não fez evento nenhum esse ano, infelizmente, né? Mas tudo bem, tá do jeito que tem que ser, em casa todo mundo, mas assim, eu particularmente adoro fazer evento. É uma ótima oportunidade de encontrar a galera que segue o Notas, é uma ótima oportunidade de encontrar gente que gosta das mesmas coisas que a gente. Então, assim, às vezes a gente organiza e faz um eventão, como foi o pré-bienal em 2017. Às vezes a gente faz uma coisa menorzinha, né, que atende, sei lá, 30, 40 pessoas, mas aquele pré-bienal ficou pra história, aquele lá foi... aquele foi incrível, foi maravilhoso. Eu aqui comecei justamente fazendo evento de Crepúsculo, né, e aí foi que eu comecei fazendo eventos de Crepúsculo, e daí não parei mais com blog, com evento, com essas coisas assim. Foi tipo, que me impulsionou nesse mercado de blogs e tudo mais, foi esse período de evento, que eu tinha fã-clube aqui na época. Eita, que legal. Então, o Crepúsculo foi o grande precursor para eu conhecer mais blogs, entendeu? Eu já acompanhava um ou outro, mas depois do Crepúsculo, de fato, depois que eu li o livro, eu falei, gente, eu preciso saber mais sobre isso aqui, onde eu vou achar? E aí que eu comecei a pesquisar, e aí eu comecei a ver um monte de blogs legais, comecei a seguir um monte de gente, e lá se vão 300 anos. E como foi que o Crepúsculo chegou na sua vida? Então, eu tenho essa carinha, essa cutis de 15 anos, mas, né, eu poderia ser sua mãe sem chocar a família tradicional brasileira. Chocaria um pouquinho, mas, né, foi assim, eu fui numa livraria e tinha uma degustaçãozinha, sabe, aqueles mini livretos que eles fazem, e o que chamou a minha atenção foi justamente a capa, essa mão segurando a maçã. Eu falei, interessante, será que isso tem alguma coisa bíblica, alguma coisa nesse sentido? Preciso conferir. Peguei, li aquilo, eu estava no horário de almoço do trabalho, tinha uma van que levava a gente do prédio onde a gente trabalhava até shopping, ou restaurante, ou qualquer coisa assim. E eu falei, o que é isso? Aí, ao invés de descer, eu voltei com a van, entrei na livraria de novo e comprei o livro. E foi uma noite conhecendo o Vampirão, e eu falei, gente, isso aqui é coisa de adolescente, por que eu tô lendo isso? E fiquei apaixonada e, desculpa, é o que tem para hoje. Ai, é maravilhoso esse impacto que Crepúsculo tem na vida das pessoas, né? Gravando essa série, eu tô vendo cada forma diferente. E assim, é o que você falou. Há 10 anos, 12 anos, você era um jovem adolescente, quase adulto. Eu já era mãe. A minha filha tem 18 anos. Então, assim, o impacto que teve em mim foi o mesmo que teve em você. A diferença é que, assim,
eu acho que eu não me envolvi tanto pessoalmente em, tipo, ir para fã-clube, fazer eventos, essas coisas. Mas o impacto da história, o impacto do... Caramba, essa mulher que criou isso, né? Que imaginação danada. Acho que foi o mesmo. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas hoje desdenhando e eu falo assim, gente, eu não tô acreditando que uma pessoa que lê, uma pessoa que se diz leitora, tá desdenhando de um livro que há 10 anos fazia parte da história dela. Então, eu acho absurdo, inclusive. E que né? trouxe também, né, muitas pessoas para esse meio da leitura. Porque, por exemplo, você já era leitora na época. Sim, e mas muita gente não era. É isso, Crepúsculo, para mim, foi o que me inseriu nesse universo de literatura como um todo. Porque até então, o ambiente de leitura que eu tinha era o quê? Harry Potter no colégio, aqueles livros paradidáticos e história em quadrinho. Mas abrir os olhos para uma literatura que fosse um pouco além, que fosse de uma idade, um tanto além, foi Crepúsculo. Foi daí que eu comecei a ler os livros que a Bela lia, como O Mercador de Veneza, Morro dos Ventos Vivantes. Exatamente. O próprio Romeu e Julieta, algumas pessoas nunca tinham lido exatamente por não fazer ideia que a peça tinha uma história construída em livrarias onde você pode ler, porque é uma peça de teatro, mas existe um livro roteirizado bonitinho para você conhecer a história. Então, assim, quando eu vejo as pessoas desdenhando, eu falo, ou essa pessoa realmente é um babaca, ou essa pessoa realmente não leu. Porque o Crepúsculo traz muita cultura, exatamente nesse sentido. Apresentou clássicos para as pessoas dentro de uma obra de ficção, escrita por uma autora que é de uma religião extremamente conservadora. Então, se ela conseguiu fazer uma coisa assim, por que você não pode abrir sua mente e ler um negócio desse? E o seguinte, ela vendeu milhões de cópias no mundo, gente. Não pode ser qualquer coisa que vende milhões de cópias no mundo. Não pode. Não é qualquer livro. A gente tem alguns exemplos aí, eu acho que está muito comum na cabeça do povo, né, desse mercado de leitores, principalmente leitores atuais, a questão de discriminar sem conhecer. Eles julgam muito pelo estereótipo, tipo, é só mais uma história de romance, não vou ler. Sendo que, tipo, cara, tem tanta coisa que a gente pode trabalhar dentro desses livros, dentro de Crepúsculo como um todo. Ele aborda tantos temas bacanas que, se você parar para observar, eles estão ali, como a questão da depressão em Lua Nova, algumas questões de relacionamentos tóxicos que aparecem em Eclipse, em outras pontos da série. Gente, quando eu falo, as pessoas riem, debocham, mas eu falo, Crepúsculo é uma obra totalmente inclusiva. É humano, é vampiro, é lobisomem, todo mundo junto. Tá todo mundo ali para todo mundo. Exatamente, não tem desdém de ninguém pelo cara ser a outra coisa. Então, assim, as pessoas não conseguem tirar as metáforas contidas na história, mas não tiram porque não querem, né? Porque elas estão ali. Todas elas. Então, assim, é uma questão de você abrir sua mente e ler, de fato, aquilo que você tem em mãos. E, assim, amiga, como o Crepúsculo ganhou tantos leitores como a gente, também vários leitores passaram de leitores a escritores por conta de Crepúsculo, né? Sim, a gente tem um caso extremamente famoso. Isso, a gente tem esse caso extremamente famoso dos 50 Tons de Cinza, né, que a autora escrevia fanfic na época para Crepúsculo, e aí virou esse boom, né? Sim, como você vê que Crepúsculo revolucionou o romance? Assim, eu acho que ainda hoje a gente vê a revolução que a Stephanie fez quando ela fez um anúncio, quando ela prometeu o anúncio, que o site dela ficou naquela contagem regressiva louca, que eu fiquei alucinada. Várias autoras indie-americanas estavam todas repostando aquilo, todas vivendo aquilo como nós dois, entendeu? É porque aquilo ali impacta ainda hoje a vida delas, porque elas só foram lá escrever a história que elas tinham em mente depois que elas leram a história da Stephanie, que elas falaram, putz, se ela pôde fazer isso, por que eu não posso fazer isso? Seja com um tom mais adulto, com um tom menos adulto, com fantasia ou sem fantasia, eu acho que a Stephanie abriu um mercado imenso, da mesma forma que a Erika, depois que escreveu os 50 Tons, abriu um outro mercado muito maior. Então, assim, as pessoas precisam entender as oportunidades que estão inseridas em cada uma dessas grandes histórias.
É isso, eu vejo muito, principalmente falando nesse meio de Instagram, como do Instagram, do Twitter, o pessoal fechado em algumas bolinhas. Por exemplo, você só pode ler aquilo que for 100% politicamente correto, ou então você está cancelado, sendo que a gente tem vários livros que a gente pode estar que não são politicamente corretos e a gente pode justamente problematizar eles, né? A partir daí. E eu acho que isso só aconteceu porque lá atrás tiveram algumas autoras que arriscaram justamente em publicar esses gêneros. A gente tem a Érica, dos 50 Tons de Cinza, que trouxe uma história completamente revolucionária. Não dá pra gente negar isso daí, goste você ou não da narrativa. Eu, particularmente, não gosto da narrativa 50 Tons de Cinza, do livro 50 Tons de Cinza. Para mim, eu acho cansativo. Já os filmes, eu adorei. Adorei o ritmo que o filme prossegue e tudo mais. Mas se ela não tivesse lá atrás aberto as portas para a gente poder conversar sobre transtornos emocionais, relacionamento abusivo, assédio, abuso, tudo isso, a Stephanie, mais atrás ainda, comentando sobre depressão e tudo mais, hoje, os politicamente corretos não teriam como estar pregando tudo isso, né? Eu acho que precisa dos erros para a gente chegar até o acerto. E você vendo isso, você está com Vida e Morte aí atrás, a edição repaginada? Tô vendo. Essa edição de 10 anos, você chegou a ler? Você viu que tiveram algumas cenas que foram alteradas, algumas coisas Não assim. gostei dela. Não gosto nem de falar. Porque eu acho que, assim, eu fiquei só com ele porque hoje eu realmente não tenho espaço para manter ele e a outra edição. Então eu tive que escolher. Fico com ele ou fico com a outra. Eu preferi ficar com ele, já que ele era uma edição comemorativa. Mas eu acho que essa história do você não pode ou você pode qualquer coisa, descabida. Descabida, porque eu acho que você pode e deve qualquer coisa. Então, isso é uma coisa que eu costumo falar muito para minha filha. É uma coisa que eu costumo falar para todo mundo. Então, assim, eu leio o politicamente correto? Leio. Se me interessar o assunto, se for de um autor que eu conheça mesmo, de fato, e goste. Mas eu gosto do controverso. Eu gosto de ler o que tem algo para você discutir. Porque ler só o politicamente correto não vai te agregar muita coisa. Porque você não sai da zona de conforto e abre o leque para discussões mais construtivas. Então, eu acho que o controverso sempre te leva para o caminho de discutir algo maior, de algo mais engrandecedor, de uma forma geral. E a ficção, querendo ou não, as pessoas gostando ou não, a ficção dá essa possibilidade para a gente. Exatamente porque tudo é possível dentro da ficção. Autoajuda, biografia, você não vai ter isso. Você só vai ter aquela história ali e você tira o melhor daquilo. Exatamente. Então, você não discute o controverso. Você, como mãe, você chegou a apresentar a série Crepúsculo para sua filha? Sim, Crepúsculo, Harry Potter, apresentei tudo para essa garota. Tudo que existe no mundo foi apresentado para essa menina. Mas, assim, para você ter ideia, a gente constrói uma relação, eu tento, de respeito muito grande, que ela não gosta do estilo de romance que eu leio, ela só lê crônicas, ela só gosta de clássicos, ela gosta de outras coisas, ela adora distopia, então aqui em casa a gente discute muito as distopias, a gente se entende muito nisso, mas no âmbito romance não é o forte dela. Não é o forte, né? Não. E falando de Sol da Meia-Noite, que já tá aí batendo na porta, a gente tá há alguns dias, provavelmente quando esse vídeo sair, você já tá com seu livro e eu tô aqui sofrendo que o meu não chegou, né? Porque Nordeste a gente sempre sofre um pouquinho com demora um pouco mais, né? Que é sempre complicadinho. Quais são suas expectativas para esse livro? Eu vejo muita gente discutindo que vai ser a mesma história, só que com outro personagem. Então, talvez não valha nem a pena ler. O que você está achando, que você espera do Sol da Meia-Noite? Eu acho essa afirmação, inclusive, uma heresia, né? Não lê que é a mesma história. Lê sim, que é para você ver o ponto de vista do cara. Assim, eu particularmente acho que ela só não pode fazer uma coisa. Ela só não pode mexer na personalidade do Edward. Qualquer outra coisa que ela fizer,
eu vou passar pano na maior cara dura. Tá entendendo? Porque assim, ó, eu esperei 12 anos por isso, gente. Me respeitem. Entendeu? Então, assim, se ela não mexer na personalidade do Edward, qualquer coisa que ela fizer, eu estarei passando pano lindamente. Eu tô bem nesse hype, assim, acho que o que eu mais estou esperando do Sol da Meia-Noite é ver a interação dos Cullen, sabe? Ver, conhecer mais sobre os Entre Cullen. eles, né? Ver a Rose ali, de fato, com ciúmes e tendo o Emmett. Como assim ela tem ciúme do cara e tem o Emmett? Eu quero ver isso. Eu quero ver o circo pegar fogo, entendeu? Nossa, tipo, o Carlyle vive num potinho de amor aqui em casa, então ele é um cara maravilhoso. Então eu quero ver ele orientando o Edward, orientando a Rosalie, falando para ela se afasta, mas pode ser amigo dela. E eu quero ver isso. Então, tipo, eu já ouvi o seguinte: nossa, mas você nessa idade vai ler isso? Vou, amada, vou ler sim. Com certeza tem que ler mesmo. Eu acho que a gente não tem que ter vergonha do que a gente gosta de ler, ou seja um gênero, seja um livro. A gente não tem que ter vergonha. A literatura está aí sendo cada vez mais inclusiva, porque a gente vai se excluir dela, né? Porque a gente vai ter vergonha. Isso. Eu leio absolutamente tudo, eu não tenho vergonha de absolutamente nada do que eu leio. Quer zoar, zoa à vontade. Quer vir falar, vem à vontade, mas esteja preparado para ouvir a resposta. Porque eu dou a resposta. Mas claro, eu amo, tô ansiosíssima por esse livro. Não vejo a hora de pegar ele e só largo quando acabar, é fato. Eu tô pronto para me trancar aqui nesse quarto e não saio de jeito nenhum. Eu vou abandonar as redes sociais a partir do dia 3, porque eu realmente não quero spoiler, não quero ver uma linha que seja. Esses pequenos quotes que a Stephanie tá liberando já estão me matando, já estão me dando ansiedade a um nível extremo, imagina. Gente, eu confesso que há muito tempo eu não anseio um livro, sabe? Um lançamento assim, com essa expectativa. Porque todo lançamento que a gente quer, a gente fica na ansiedade, né? Mas essa expectativa pro Sol da Meia-Noite, cara, eu nem sei. Eu não sei se você percebeu isso, mas eu senti muito nessa questão do Sol da Meia-Noite uma nostalgia que a gente não tinha no mercado literário já há bastante tempo, porque a gente está acostumado com o lançamento, anuncia um lançamento, pré-venda de umas 2 semanas no máximo, e logo em seguida o livro já está sendo enviado para sua casa, você já está recebendo, já tem gente fazendo resenha antes do livro finalizado e tudo mais. E com o Sol da Meia-Noite me voltou muito as contagens regressivas que a gente fazia para eclipse e amanhecer. Sim, sim. Eu acho que trouxe de volta o gosto por esperar aquele lançamento, né? O gosto por ansiar por aquele livro para ler e poder discutir com as pessoas. Eu lembro que eu e minhas amigas, a gente falou assim, quando saiu o post, né, no site da Stephanie, eu falei, gente, ou a Intrínseca lança junto, ou eu vou ler o gringo, e não vou comprar o brasileiro. O que me doeu o coração, mas eu não ia comprar 2 edições caras. Eu falei, não posso. Mas quando a Intrínseca anunciou, eu falei, olha, obrigada, porque eu não estava preparada para isso. Porque, por mais que a gente leia, em inglês vai levar muito mais tempo. Em português, eu sei que se eu tiver que ler, sentar 8 horas numa madrugada para ler, eu vou ler. Se chegar pro final de semana, eu só vou fazer isso o final de semana todo, eu não quero nem saber. Mas se fosse em inglês, ia levar mais tempo, eu ia sofrer mais, eu ia ficar tensa. Mas ainda bem que foi simultâneo, né? Isso foi, para mim, um grande diferencial, com certeza. Foi, a Intrínseca mandou muito bem garantir em todo o processo, né? Eles fizeram em 45 dias a edição. Então, tá tudo aí muito rápido, muito corrido. Eu já tô no momento da minha vida que eu não tô esperando a edição a melhor do mundo, a mais finalizada, a melhor acabada que existe. Não porque foram 45 dias, né? Então, isso eu não tô esperando também. Até porque o Vida e Morte, que teve tempo, teve 3 revisores, não tá uma obra bem acabada. Então, eu não tô contando com isso.
Mas eu preciso da minha satisfação pessoal de ter o livro e falar, acabei, foi maravilhoso, manda mais. Porque eu gosto quando a autora não larga o osso, eu gosto. Eu também gosto. O que você acha, isso aí já é suposição de fã, que a Stephanie pode dar continuidade a Sol da Meia-Noite como série, tipo os outros livros? Então, o livro tem 600 e algumas páginas, né? Então, eu 732, acho que... se eu não me engano, aqui em edição nacional. Eu espero que ela esteja abordando pelo menos 2 livros, né? O Crepúsculo e o Lua Nova. Eu espero que ela tenha ido até o final do Lua Nova. Eu espero. Se ela não foi e acabar no final do Crepúsculo, eu vou querer saber o que ele pensava no Lua Nova. Eu sei que eu vou. Como consumidora, como fã, como blogueira, eu vou querer mais. É fato. É isso. Ela liberou uma entrevista recentemente onde ela disse que o Sol da Meia-Noite começa e termina no mesmo ponto que Crepúsculo. Gente, então eu vou querer mais. É óbvio. A gente já tá aí na ansiedade, porque eu tava conversando mais cedo com a Ana, e acho que o livro que eu mais tô curioso é o Lua Nova, de verdade. Porque a gente conheceu o sofrimento da Bella em Lua Nova, mas e o sofrimento dele, que teve que abrir mão? Imagina a situação toda. Gente, eu preciso disso. Eu como pessoa, para ter paz de espírito, eu preciso saber o que aconteceu no Lua Nova. Do ponto de vista dele. Eu vou raptar a Stephanie, botar num quarto aqui em casa e só libero ela quando ela terminar o Amanhecer pelo ponto de vista do Edward. Aí sim, tamo junto. Porque totalmente sem condição. Essa série foi uma série que mexeu muito emocionalmente com muita gente. Eu falo por mim, particularmente. Ela me abriu para novas amizades e também mexia muito com os meus humores. Na época, eu era, logo quando lançou, eu era aquele fã fervoroso, que, pelo amor de Deus, você não falasse um ai de Crepúsculo perto de mim. Eu perdi a conta de quantas petições eu fiz naquele avaz para cancelarem o Felipe Neto na época daquele vídeo. Ai, gente, o Felipe Neto, gente, olha o ponto que nós chegamos, que em 2020 a gente dá biscoito pro Felipe Neto. Hoje a gente abraça o Felipe Neto e naquela época a gente queria matar, tipo... Olha, eu confesso que quando ele tinha lá aquele canal lá, que eu esqueci o nome agora, ele lançou aquele livrozinho falando dos bastidores, né, de como ele gravava. E tinha um vídeo dele falando mal do Crepúsculo, que era um dos mais vistos, e o dos 50 Tons. Cara, eu odiava o Felipe Neto num nível... Mas não por ele fazer sátira, mas por ele fazer com que a gente se sentisse idiota e a gente não é. Cara, ok, ninguém está dizendo que isso aqui é o clássico da literatura, né? O suprassumo da literatura. Não é isso. A gente está falando de entretenimento e as pessoas precisam entender sobre entretenimento. Eu acho um desperdício de tempo ficar vendo o vídeo dele, os vídeos antigos do canal, né? Eu acho uma perda de tempo, mas tinha gente que adorava. Ele tinha milhões de seguidores já naquele tempo. Então, é uma questão do que aquilo que te entretém. Eu acho que a cultura do entretenimento ela ainda está precisando, a indústria como um todo, né, ser melhor vista por muitas pessoas. Meia volta a gente está tendo aí discussões sobre o que é literatura de verdade, o que não é. Sendo que, para mim, tudo isso que está aqui, tudo isso que está aí na sua estante é literatura de verdade. Independente se aí tem um Machado de Assis ou se tem uma Stephanie Meyer, para mim é literatura. Se fez uma pessoa ler, se fez uma pessoa gostar daquilo que está lendo, isso é literatura de verdade. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que essa necessidade que as pessoas têm de diminuir o que o outro consome como entretenimento fala mais sobre a pessoa do que sobre quem está consumindo, entendeu? Então, eu não tenho problema nenhum com isso, eu não tenho problema nenhum com os livros que tem na minha estante, eu amo cada um deles, passo raiva às vezes, passo muita raiva, mas é o que tem para hoje, eu não estou ligando, e eu acho que as pessoas deviam se preocupar mais exatamente com isso. Você gosta mais de clássico? Consuma clássico. Você gosta mais de contemporâneo? Consuma contemporâneo. Você gosta mais de policial? Consuma policial. Eu acho que a gente tem que saber dosar.
enquanto comunicadora, enquanto divulgadora, eu já percebi que no meu canal, apesar de eu gostar muito, a galera que segue o Notas não é muito fã de thriller e policial. Tipo, o Harlan Coben tem todos aqui em casa. Eu amo o Harlan Coben. Mas não é um cara que gera conteúdo que as pessoas consomem. Então, eu evito. Da mesma forma que quadrinhos, da mesma forma que livros do universo Marvel, que estão aqui, ó. E eu amo, adoro cada um deles, mas não é uma coisa que gera consumo. Porque o Notas é basicamente feminino. Então, a mulherada também tem preconceito e fala assim, ai, mulher não lê isso. Mana, você lê o que você quiser. É isso, eu vejo muito pelo meu público. Eu tenho um público muito adolescente no Outro Garoto Lendo. Então, sempre que eu tô falando de uma fantasia, que eu tô falando de um young adult, o rendimento é muito maior, sendo que aqui em casa eu tô lendo diversos livros sobre psicologia, relações interpessoais, que é o que eu mais leio para mim, do que até pro conteúdo do blog, né? Eu meio que já distancio, porque realmente não tem como. E eu acho que essa diversidade no mercado está aí justamente para isso, para agradar a todos os públicos. Você não é obrigado a consumir aquilo que está sendo tão hypado, tão falado, só porque está sendo falado. Você consome se você quiser. Tem a outra opção também. Vai lá e consome a outra opção. Sim, é o que eu costumo dizer. O pessoal me critica muito porque série, quando o pessoal fala, assiste aquela série tal. Quantos episódios? 10. Ah, não. 10 episódios. Eu não assisto uma série. Eu falei, gente, 10 episódios de 50 minutos, quanto livro eu já li nisso aí, gente? Vocês estão malucos. Não consigo. Os filmezinhos que estão saindo, que fazem maior sucesso na Netflix, por exemplo, eu não assisti nenhum. Não assisti nenhum, porque quando começa a falar muito, eu já fico de saco cheio. Então eu acho assim, tá bom, você gostou, tá de parabéns, mas pra mim não dá. Eu já olho pro filme assim, ó. Ah, não, esse filme não. Então, assim, são coisas que as pessoas precisam entender. Agora, você quer ver uma coisa que eu já vi 50 vezes, e se você botar aí, eu vou ver de novo? Velozes e Furiosos, Harry Potter, Crepúsculo. É disso que eu gosto. O pessoal fica maluco quando eu falo. Busca Implacável. Gente, o que é o Liam Neeson matando todo mundo sozinho com a pistolinha? Adoro! Agora, não me manda ver Barraca do Beijo, que eu fico puta, porque eu não tenho saco. Tá todo mundo falando, é ótimo, é ótimo, é ótimo. Aí você vai e assiste o filme, você fica, tá, e aí? É só isso? Mas assim... eu realmente não tenho mais vocação para filmes, séries tão hypados assim hoje em dia, porque pra mim, particularmente, meio que me gera uma decepçãozinha. Eu já porque vou a gente vai cheio de muito... expectativa, né? Entendeu? E isso é uma coisa que tá me assustando com o Sol da Meia-Noite, quando meia volta dá. Eu tô muito na expectativa e eu paro e tipo, e se a Stephanie me decepcionar dessa vez? Né? Ela escreveu Britanner, ela pode escrever de novo. Então... Então, eu particularmente, estou preparada para qualquer coisa, exceto um Edward com uma personalidade totalmente diferente. Isso eu não estou preparada. Então, eu acho que eu não vou me decepcionar. Eu posso até não achar que valha todas as estrelas, mas ainda assim eu vou dar. Mas se ela tirar a personalidade dele, né, aquele cuidado, aquele carinha de 18 que pensa como um cara de 118, eu vou ficar muito chateada. Agora, não sei se você percebeu nas citações que ela liberou, mas o Edward, ele tem me parecido um personagem um tanto quanto mais sarcástico. Sim, eu acho que isso deve-se muito ao fato dele não conseguir ler a mente da Bella, né? E aí ele precisa compensar aquilo com alguma forma. E eu acho que o sarcasmo é o mais próximo que ela conseguiu para colocar. Eu acho muito, pelo menos levando em consideração o Edward, que sempre vai estar na minha cabeça, que é o Robert Pattinson, ficou perfeito, um Edward sarcástico. Sim, que lembra o sorrisinho dele, né? Aquele sorrisinho que ele faz. Aquele negócio de, tipo, você não sabe o que eu tô pensando. Exatamente. Bem isso. Ai, amiga, foi ótimo conversar com você sobre tudo obrigada. Isso. Eu que agradeço. Não vejo a hora da gente ter uma Bienal para ver você, ver as meninas da gangue, ir para os eventos de novo, morrendo de saudades. Muita saudade dos eventos, mas eu espero que 2021 as coisas fiquem melhores e a gente consiga
Sim, sim, a gente consiga. Nem que eu vá a Salvador a trabalho, mas ainda assim é uma chance da gente Pelo se ver. amor de Deus, venha a Salvador, venha. Tem uma Bienal de Salvador aí para o ano que vem também. Só Então, achamos, né? Esperamos. Eles ainda deixaram a data como final de novembro. Vamos ver o que eles vão fazer. Eles ainda não cancelaram oficialmente. Tem essa questão aí, tem esses boatos. Vamos ver como é que vai ser. Sinceramente, se tiver uma Bienal de Salvador esse ano, eu não compareço. Não acho seguro. Eu também acho muito perigoso. Não acho viável. 2021 tudo será melhor. Enfim, eu espero. E aí a gente consegue se encontrar. Então é isso, amiga. Muito obrigada. Fica em casa, se cuida. Só sai se precisar. Se não precisar, pede delivery. Minha mãe me olhou e falou assim: vai fazer vídeo, né? Porque saiu, não vou. Então, eu disse vídeo. Ai, gente, é muito louco, né? É uma doideira. Mas, amiga, obrigado mesmo. Obrigada a você, Ale, pelo convite, tá? Cheiro. É isso, seus lindos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com mais um vídeo dessa série Aquecimento Sol da Meia-Noite. E não esquece de se inscrever, deixar um comentário, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Então, um cheiro e até semana que vem.